Olá, hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui para lembrar o caso que houve na PUC de São Paulo, que foi uma, entre aspas, performance artística, uma peça de teatro ao ar livre na PUC, que era declaradamente anticristã e anticatólica. Golpistas não passarão! Golpistas! Golpistas não passarão! Golpistas! Golpistas não passarão! Golpistas! Golpistas A Pontifícia Universidade Católica tem que se opor a isso. É uma coisa óbvia. Se os alunos que estão lá são inimigos declarados da Igreja Católica, incentivam a perseguição à Igreja Católica e permitem que professores anticristãos em geral façam esse tipo de performance, os bispos, os padres e o Papa, por favor, se alguém puder mandar esse vídeo para o Papa, legendar esse vídeo, por favor, peço que legendem esse vídeo. Eu peço que bispos, padres, tenham a caridade de se mobilizar para resolver esse problema. Nós temos professores dentro da PUC que são anticristãos, que pregam contra o catolicismo e que pregam o ódio ao catolicismo. Houveram professores, inclusive padres que foram omissos em relação a isso, que apoiaram uma performance em que o Papa era decapitado. O Papa é o representante dos católicos no mundo, é o representante de Jesus Cristo no mundo também. Você não vê que Dona Benta quer ficar olhando pra essa cruz? Rezando pro seu santo predileto, São Paulo, o seu guarda suíço? Mas, oxe, digo eu! Me diz uma coisa! Por que você fica sempre lambendo o rabo da Dona Benta? Isso incomoda a Dona Benta. Ainda mais um gay africano, viado preto. Otário! É porque eu quero ir pro céu. E Dona Benta, essa gostosinha, né? É uma celebridade, gente. Por isso que eu quero ficar lambendo esse rabão dela. Multidão! Então pede pra Dona Benta se sentar um pouco aqui com a gente! Senta! 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 Qual é mais importante? Acabar com esse ano de passado, já era. Jesus é a
peça onde o Papa é decapitado, é mandar um recado para as pessoas começarem a sentir ódio pelos católicos. Aí eu te pergunto, se ao invés disso fosse um judeu, o que estaria ocorrendo agora? Por que os católicos não estão se movendo em relação a isso? Ou se estão se movendo, eu peço desculpas e gostaria dessa informação porque eu quero participar também desse movimento contra esse absurdo que está havendo. E não vem com essa desculpa de que é uma peça, que é uma expressão. Não, isso é uma incitação ao crime. Se os católicos fizessem uma peça onde eles fazem uma decapitação de um muçulmano, o nosso país agora, os universitários estariam em polvorosa, né? Se fossem os católicos que fizessem essas peças, eles não responderiam com outra peça, não. Eles responderiam com processos. E onde estão os nossos processos? Onde estão as nossas denúncias? Vocês que têm filhos em universidade católica, vocês que estão numa universidade católica e são católicos, vocês são minoria, saibam disso. A maioria das pessoas que estão lá são contra a Igreja Católica. Que a Igreja Católica é muito boa e permite que elas estejam lá. Eu não sei como é que pode, eu não sei como podemos resolver isso. Não acho que se deva expulsar os alunos, mas eu acho que se deve expulsar sim os professores que são anticatólicos. E se o nosso país diz que não pode expulsar o professor por causa da ideologia dele, da religião dele, coisa do tipo, eu acho que nós devemos pensar melhor em como mudar essa situação no nosso país. Porque nós não podemos permitir que existam professores anticatólicos dentro de colégios católicos e universidades católicas. Principalmente colégios católicos, porque eles doutrinam as crianças desde pequenas para que elas formem um pensamento contra a Igreja Católica. Ou então eles se infiltram dentro da Igreja Católica e ensinam algo que não é o catolicismo, é a teologia da libertação. Nós temos professores que têm Facebook fazendo apologia à teologia da libertação. A teologia da libertação é marxista, portanto ela é comunista, e o comunismo acarreta em excomunhão da Igreja Católica. O que acontece é o seguinte, eu peço aos bispos e padres honestos que tentem mandar uma carta mais cartas para o Papa, para que haja mais rigor dentro das universidades católicas. Eu sei que ele já deu uma declaração em relação a isso, mas o que eu acho? Podem ter sim pessoas que não são católicas, podem ter ateus, podem ter agnósticos como professores, mas não podem professar e nem podem fazer apologia a difamações em relação à Igreja Católica, certo? Não se pode fazer isso. Qual é a minha proposta também, por outro lado? A minha proposta, por outro lado, é que nós passemos documentários mostrando a atual situação dos cristãos no mundo. Os cristãos estão morrendo à míngua no mundo. Enquanto houver esse tipo de peça durante esse ambiente em que o mundo está de perseguição aos cristãos, esses professores têm que ser expulsos, mesmo que não houvessem. Eles têm que ser expulsos daqui, dessas igrejas e desses colégios. Chega, nós não aguentamos mais. Os pais colocam os filhos em colégio católico e apoiam o filho a entrar na universidade católica, geralmente porque eles acreditam nos valores que vão estar sendo passados, mas não, na verdade, é justamente o contrário. Esse pessoal sabe que os valores opostos às suas ideias malignas e imbecis estão na Igreja Católica, estão em colégios católicos, estão em universidades católicas. Então o que eles fazem? Eles dedicam a vida deles para poderem entrar nessas universidades e combaterem os princípios da Igreja Católica, os princípios morais judaico-cristãos. Esse é o grande problema. Então eu acho que principalmente os pais, se você é pai, se você é pedagogo, se você é professor e é um católico tradicional, nós temos que fazer força para que esses professores anticatólicos e anticristãos em geral sejam expulsos das escolas, das universidades, e que esses padres que são da teologia da libertação, que defendem o comunismo, mostram posts e coisas do tipo no Facebook, sejam excomungados. Por favor. E mesmo que não sejam excomungados, pelo menos eles têm que ser afastados. Eles estão propagando algo que não é a Igreja Católica. Nós temos que ensinar mais a doutrina social da Igreja. Nós temos que ensinar mais essas pessoas sobre a perseguição. Tem cristãos sendo crucificados ainda.
Existem cristãos no Oriente Médio sendo crucificados, existem cristãos na Coreia do Norte que esse pessoal apoia, geralmente, sendo crucificados. Nós vemos pessoas nos chamando de fundamentalistas. Por que eles nos chamam de fundamentalistas? Por que eles acham que fundamentalismo é um palavrão? Fundamentalismo não é um palavrão. Se orgulhe se alguém te chamar de fundamentalista. O fundamentalista é aquele que defende os fundamentos daquilo que acredita. O que nós acreditamos? Nós acreditamos no cristianismo. No cristianismo. Você que é protestante, você acredita no cristianismo. Qualquer pessoa de qualquer ramo do cristianismo acredita no cristianismo. O catolicismo é um cristão também. O católico é um cristão também. Ele defende os fundamentos do catolicismo, do cristianismo. Então, se alguém te chama de fundamentalista, deixe de te chamar de fundamentalista. Seja orgulhoso, seja mais fundamentalista ainda. Seja forte, seja duro. O que você faz? Vai com um crucifixo, anda com uma Bíblia, faz o que você puder fazer para manifestar sua fé. E vamos ver se esse pessoal não vai começar a falar mal de você, se esse pessoal não vai começar a pegar pesado com você. Mas não tenha medo, porque Cristo também foi difamado. Então, se você estiver sendo difamado por Cristo, se as pessoas estiverem te chamando de fundamentalista porque você defende os fundamentos cristãos, os fundamentos pregados por Cristo, tenha orgulho disso. Tenha orgulho disso. E não tenha medo. Faça com esse pessoal o que eles fariam conosco. O que eles fariam conosco? Nos entupiriam de processos. E nós temos que fazer isso daí também. Porque é uma guerra pelo bem. E não tem verdadeiro amor pelo bem quem não tem verdadeiro ódio ao mal. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Esse é o mal e nós devemos combatê-lo. É inadmissível que haja um vídeo de pessoas decapitando o Papa e rindo disso, pessoas aplaudindo isso. Peço obrigado e desculpa por muitas vezes eu fazer vídeos exaltado, falar palavrões e tal, mas não tem como não se indignar com isso. Não tem como não se indignar com as pessoas omissas em relação a isso, quietas em relação a isso. E mais uma vez eu repito, se estiver ocorrendo alguma movimentação jurídica contra essas pessoas, me avisem porque eu quero participar disso. Um abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria.